Deus quer nos ensinar agora sobre as reações daqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo. Por que as reações? Porque nós somos medidos pelas nossas reações. Se as nossas ações demonstram planejamento, as nossas reações demonstram os nossos valores. Mais do que isso, as nossas reações demonstram quem de fato conduz a nossa vida. Se é o Espírito Santo, se somos nós ou se é o outro. E é por isso que o Senhor quer nos ensinar as reações daqueles que são cheios do Espírito. E lá no livro de Atos 16, a partir do verso 16, a Bíblia conta a história de Paulo e Silas que estavam num lugar de oração. E de repente veio uma jovem escrava, possessa por um espírito imundo de adivinhação. E os donos dessa escrava ganhavam muito dinheiro com esse espírito imundo dela, que estava nela. Só que aquela mulher, quando viu Paulo e Silas, começou a gritar: esses homens são servos do Altíssimo. Esses homens, eles têm o caminho da salvação, estão pregando a salvação. E é aí que eu quero que você perceba e que a gente observe a primeira reação daqueles que são conduzidos pelo Espírito. Muitos nessa hora, quando vissem uma mulher gritando: Você é servo do Altíssimo, o que você fala leva ao caminho da salvação. Sabe como que a gente reagiria a uma fala dessa? Amém, irmã. Glória a Deus, que coisa linda. Obrigado, irmã, obrigado. Ai, que lindo, olha o que ela está falando de mim. Olha que elogio, ela está falando para todo mundo. E essa mulher, durante dias, perseguia Paulo e Silas para falar a mesma coisa. Eles são servos do Deus Altíssimo, o que eles falam leva à salvação. E quantos de nós não nos enchemos com elogios, só que esses elogios vêm do próprio Satanás. Esses elogios vieram do espírito imundo. E qual foi a reação de Paulo? Paulo começou a ficar indignado, sabe por quê? Paulo não estava muito preocupado com o que estavam falando sobre ele, nem com o elogio que ele recebia, não. Paulo estava preocupado com o que aqueles elogios que ele estava recebendo geravam nas pessoas que estavam ao redor dele. E o quanto aqueles elogios poderiam afastar as pessoas de conhecer verdadeiramente a Jesus. Por quê? Porque aqueles elogios que o espírito imundo estava fazendo, estava não dando glória a Jesus, mas estava fazendo as pessoas admirarem cada vez mais aquele espírito imundo. No sentido de, olha, ele está falando a verdade, esses homens, nossa, mais uma adivinhação. Que autoridade, que credibilidade, que poder tem essa mulher. E Paulo estava ligado, porque quem é cheio do Espírito fica ligado, e não é inflado por elogio de Satanás, não. O nosso problema é que às vezes Satanás tenta inflar tanto o nosso ego, e a gente fica tão felizinho com os elogios de Satanás, tão felizinho que a gente deixa de libertar uma pessoa que está na tua frente com o espírito imundo, porque a gente prefere receber o elogio da boca que está saindo. Queridos, a primeira coisa que você tem que entender é que quem é conduzido pelo Espírito Santo não se deslumbra com elogio. Porque quem é conduzido pelo Espírito Santo quer ser promovido pelo céu e não pelo inferno. E Paulo ficou indignado. E sabe o que ele fez? Expulsou aquele espírito imundo daquela mulher. Expulsou. Sabe o que aconteceu depois disso? Os donos daquela escrava ficaram revoltados. Perderam todo o lucro. E aí arrastaram Paulo e Silas para o meio da praça, onde tinham as autoridades, e falaram uma mentira a respeito deles. Falaram assim: olha, eles estão ensinando costumes que vão contra as regras dos romanos. Eles estão infringindo as nossas leis. Aí sabe o que aconteceu? As autoridades mandaram retirar as vestes de Paulo e Silas e açoitar eles. E depois mandaram eles para a prisão. E na prisão, por volta da meia-noite, sabe o que aconteceu? Paulo e Silas sangrando, Paulo e Silas feridos, Paulo e Silas injustiçados, Paulo e Silas presos, começaram a adorar
a clamar e a louvar o nome do nosso Deus. Sabe por quê? Porque quem é conduzido pelo Espírito é livre. Quem é conduzido pelo Espírito, a despeito de qualquer coisa que pode enfrentar, qualquer dor, qualquer sangramento, qualquer ferida, qualquer traição, qualquer injustiça, qualquer prisão, continua sendo livre. Porque é Deus quem conduz a vida de alguém que tenha as mãos totalmente entregues ao Senhor, o coração totalmente entregues ao Senhor. E quem tem os olhos fixados no céu não se abala com as coisas da terra. Paulo e Silas, nada mais importava. Pode bater, pode prender, pode injustiçar. Os meus olhos não estão fixados nessa terra. Os meus olhos estão fixados no céu. As coisas dessa terra não fazem mais sentido para mim. Me importa é o que o céu pensa a meu respeito. E qual a reação de Paulo e Silas? Oraram, clamaram numa boa e de repente um terremoto violento, a Bíblia diz, acontece e os alicerces da terra se abalam e as portas se abrem e as correntes que todos os presos estavam se rompem. Mas eu quero que você preste atenção na última e mais importante reação de quem é conduzido pelo Espírito Santo. Quando as portas se abriram, quando as correntes romperam, o que Paulo fez? Paulo saiu correndo e falou: galera, Deus abriu essa porta, estamos livres, vamos! Foi isso que Paulo fez? Não foi isso que Paulo fez. Sabe por quê? Porque Deus não liberta você te tornando um fugitivo. Paulo, nessa hora, ele teve uma grande oportunidade. Ele teve uma grande oportunidade de se tornar um líder de uma grande rebelião e chamar isso de avivamento. Ele teve uma grande oportunidade de se tornar um líder de uma grande rebelião e falar que foi livramento de Deus. Paulo tinha que escolher se ele se tornava líder de uma rebelião ou se ele esperava o caminho da honra. E ele esperou o caminho da honra. E aí sabe o que aconteceu? O carcereiro chegou e viu aquelas cadeias rompidas, as portas abertas, e falou: todo mundo fugiu, estou perdido, vou me matar. E quando ele ia se matar, Paulo grita assim: não, não faz isso não, está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. Quando o carcereiro viu que estava todo mundo lá, o carcereiro entrou, chamou Paulo e Silas um pouquinho para fora e falou assim: como que eu faço para ser salvo? Sabe por quê, querido? Porque quem escolhe o caminho da obediência e da honra atrai pessoas ao caminho da salvação. Aquele homem levou Paulo e Silas para a casa dele. E Paulo e Silas batizaram aquele homem e a casa dele. A gente aprende aqui que nem toda porta que Deus abre para você sair entrando sem autorização dele. Nem toda porta que Deus abre para você entrar. Às vezes Deus abre uma porta para mostrar para todo mundo ao seu redor e para você mesmo que quem conduz a sua vida é Ele. Nem toda porta é para a gente entrar do nosso jeito, correndo, desesperado. É sempre do jeito e no tempo dele. Ah, pastora, mas que loucura, você está dizendo que às vezes ele abre uma porta para a gente não entrar? Sim, eu estou dizendo que às vezes ele fecha uma porta para a gente insistir. Não foi isso que ele fez com Moisés? Ele falou: Moisés, você vai lá no faraó e eu vou fechar essa porta.
Eu vou endurecer o coração do faraó. Mas você vai continuar indo lá pedindo. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz na nossa vida tem dois objetivos: revelar a glória dele e salvar vidas. É por isso, é sempre por isso, que ele abre e fecha portas, e faz ou não a gente entrar por elas. Não são as portas que me conduzem, mas é Deus quem diz por onde eu devo ir. Então não importa se a porta está aberta, se ele que abriu a porta, eu só faço o que ele diz que eu tenho que fazer. Ele abriu a porta, eu continuo parada. Deus é para eu entrar? Ou é para eu esperar? Paulo esperou. Paulo batizou uma família inteira. Paulo foi cuidado, recebeu comida, recebeu amor, voltou para a prisão. E as autoridades ficaram desesperadas quando souberam o que aconteceu. E falaram assim: manda soltar Paulo. Aí Paulo falou assim: de jeito nenhum, não vou sair daqui. Olha só, Paulo é doido. Por que Paulo falou de jeito nenhum? Paulo falou assim: publicamente vocês me trouxeram para cá, então vocês se retratem publicamente para me tirar daqui, porque eu não vou sair de qualquer jeito não. Mas por que Paulo estava pensando nisso? Por causa dele? Por causa da reputação dele? Não, queridos, quem é conduzido pelo Espírito não pensa mais em si. Paulo estava pensando nisso por causa dos cristãos que moravam ali. Ele queria deixar claro para aquelas autoridades que eles não podiam fazer qualquer coisa com os cristãos, não. Ele queria proteger os cristãos que viviam ali e que eram cidadãos romanos. Então ele falou: só sai daqui com retratação oficial. E sabe o que aconteceu? Quem espera o caminho da honra é honrado. Eles foram lá e pediram oficialmente desculpas para Paulo e Silas. E Paulo e Silas foram libertos e saíram pela porta que Deus abriu, mas no tempo e na forma como Deus quis. A minha pergunta para você hoje é: como que você vai sair desse terremoto? Vai sair correndo? Vai sair obediente? Vai sair cheio do Espírito Santo? A minha oração para você é que você saia desse terremoto uma pessoa que se preocupa mais com a libertação do que com os elogios. A minha oração para você é que você saia desse terremoto como uma pessoa que, mesmo sangrando, ferido, traído, injustiçado, não deixa de adorar o seu Deus de forma alguma. A minha oração para você é que você saia desse terremoto como uma pessoa que é conduzida por o Espírito Santo de Deus e não por portas abertas. A minha oração para você é que você seja uma pessoa que escolha o caminho da honra e não o caminho da rebelião. A minha oração para você é que você seja uma pessoa que escolha a obediência, que atrai pessoas para o caminho da salvação. A minha oração para você é que você seja uma pessoa cujas reações falem de Cristo e não de você. Fique de pé no seu lugar que eu quero orar com você agora. Quero te fazer uma pergunta. O louvor pode subir aqui comigo? Posso explorar o louvor, gente? Posso. Ei, glória. Quero fazer uma pergunta para você. Você que está tendo portas abertas e você não sabe se é para entrar ou não. Você que está sangrando e parou um pouco de adorar. Você sabe que você parou de adorar. E você fala assim: eu quero ter as reações de Paulo. Eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo. Senhor, eu quero entregar agora as minhas reações para o Teu Espírito. Eu quero abrir mão de reagir como o meu ego reagiria. Eu quero viver a humildade do Evangelho, que é não pensar em mim mesmo mais do que eu sou, nem pensar em mim mesmo menos do que eu sou. É simplesmente pensar menos em mim mesmo e mais no Senhor. É essa oração que você quer fazer? Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui no altar. Eu quero orar com você. E o louvor vai ministrar uma canção agora. E a gente vai estar orando e trazendo a presença do Senhor para tocar no teu coração. E falar assim: Senhor,
Me dá esse nível de obediência que leva ao caminho da honra. Livra as minhas reações do caminho da rebelião. Senhor, no nome de Jesus, me conduz para que a minha vida seja tão obediente, tão somente obediente, que atraia pessoas ao caminho da salvação. Deus, que a minha vida traga duas coisas: revele a tua glória e salve vidas. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor para isso. Tem espaço aqui, ó. Pode vir. Tem espaço no corredor, tem espaço onde você está. Se quer se ajoelhar onde você está, não tem problema. Mas nós vamos fazer essa oração. Eu quero orar com você agora. O louvor pode tocar aqui à vontade, que eu vou orar aqui agora. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos. Pai, nós precisamos do Senhor. Pai, nós precisamos do Senhor. Num tempo que somos tão inflamados por elogios, por visibilidade, nós queremos que Cristo seja visto. Cristo seja visto na nossa vida, Pai. No nome de Jesus, nos ajude a reagir como Paulo e Silas reagiram. Nos ajude a não nos deslumbrarmos com os terremotos que o Senhor provoca na nossa vida. E nem acharmos que somos mais poderosos do que outros e podemos infringir qualquer coisa por causa de um terremoto que o Senhor causou para nos salvar. Deus, diante do Senhor nós não somos nada. Mas com o Senhor nós aprendemos o segredo de viver o contentamento. Nós sabemos viver com pouco, nós sabemos viver com muito, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos estar presos, nós podemos ser açoitados, nós podemos perder amizades, nós podemos perder familiares, nós podemos estar sangrando, mas jamais vão roubar de nós a nossa adoração. Jamais vão roubar de nós a nossa lealdade, a nossa fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus, gera um povo obediente. Tudo que nós precisamos ser, Jesus, é obedientes. Pai, nos ajude em cada passo, em cada suspiro, em cada reação, que a gente exale obediência, obediência, obediência. Tira os nossos olhos dessa terra e coloque os nossos olhos no céu, fixados no céu, de tal maneira que a terra não nos abale, que a gente não tenha medo das coisas daqui, não tenha medo das coisas daqui, que a gente enfrente qualquer oposição no nome do Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Que a gente se levante como Paulo, preocupado sempre com o outro, preocupado com os cristãos, preocupado com o crescimento do Evangelho na nossa nação. E que a gente possa ter a sabedoria de Paulo, de não pensar só em si mesmo e na nossa libertação, mas pensar na proteção do nosso povo como cristão. Pensar na credibilidade do nosso povo e que uma atitude nossa afeta a credibilidade do nosso povo. Deus nos dê essa sabedoria de nos preocupar com o outro mais do que com a gente, e de querer que o teu nome cresça e seja visto na nossa vida mais do que o nosso. Escreve a tua história para nós, que as pessoas sejam atraídas até nós para perguntarem: como eu faço para ser salvo? Como eu faço para ser salvo? Eu vi a tua reação, eu quero saber como eu faço para ser salvo. Que pessoas no nosso trabalho nos procurem e falem: eu vi a nossa reação, eu vi a sua reação, eu quero saber como eu faço para ser salvo.
Em nome de Jesus, que as nossas reações exaltem o teu nome. Que as nossas reações falem sobre o Senhor. Que as nossas reações façam o Senhor conhecido. Nos ajude, Pai. Eu entrego nas tuas mãos o meu ego. Eu entrego nas tuas mãos tudo aquilo que é. Não é meu mais. O meu corpo não é meu. Os meus pensamentos não são meus. As minhas vontades não são minhas mais. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Porque para mim, viver é Cristo. Para mim, viver é Cristo. É por Ele, é sempre e sempre será por Ele, para Ele, a minha vida e tudo que acontece nela, a despeito de qualquer sofrimento que eu tenho que enfrentar. Senhor, se nós tivermos que ser presos, nós seremos, porque nós somos livres. Porque nós somos livres. Circunstâncias não dizem quem nós somos e não nos colocam em posições. A nossa posição é de filho, filho de Deus e livres pelo Senhor. Então não importa se a gente está enfrentando um vale, se a gente está enfrentando o vale da sombra da morte, ou se a gente está próspero, não importa, com muito ou com pouco, o Senhor é que conduz a nossa história. Com muito ou com pouco, que seja para glorificar o teu nome, para salvar vidas. Glorificar o teu nome e salvar vidas. Glorificar o teu nome e salvar vidas. Deus, usa a nossa vida. Nós não queremos ficar de fora, então faz os ajustes que o Senhor tiver que fazer no nosso caráter. Faz os ajustes que o Senhor tiver que fazer no nosso coração. Deus, ainda que doa, põe a sua mão em nós agora, em nome de Jesus. Mas muda a nossa história, ainda que a gente saia mancando, que a gente saia com um novo nome hoje, em nome de Jesus. Deus, por favor, que essa igreja atraia pessoas o tempo todo, por causa desse povo, cheio do teu Espírito Santo. Cheio do teu Espírito Santo. Pai, nós te pedimos pelas famílias aqui representadas. Senhor, aquele carcereiro ia tirar a vida dele, mas o Senhor enviou um terremoto que não foi para Paulo e Silas serem libertos, porque Paulo e Silas seriam libertos com uma palavra liberada do seu trono. O Senhor enviou aquele terremoto para salvar aquela família. Aquele homem que ia se matar teve toda a sua casa salva. Em um momento, em um terremoto, a história da tua família pode mudar para sempre. Por isso, Senhor, eu peço que esse terremoto aqui hoje salve todas essas casas aqui hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, salvação em todas as casas, o maior batismo da história da nossa igreja, em nome de Jesus, com todas essas casas descendo as águas, para a glória e honra do teu nome. Que cada um, quando chegar na sua casa hoje, seja recebido pelo seu familiar, perguntando: como é que eu faço para ser salvo? Como é que eu faço para ser salvo? Deus, vai agora em cada lar, vai agora em cada lar e convença, Espírito Santo, todos eles do pecado, do juízo e do arrependimento. Abra os corações, para salvação entrar em cada casa, para salvação entrar em cada casa, salvação em cada casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quem crê, aplauda o Senhor bem forte e fala assim: eu recebo a salvação na minha casa. Você pode falar bem alto isso comigo? Eu recebo a salvação na minha casa. Eu vou reagir
como o Espírito Santo. E eu vou ser usado. Mas fala forte, gente. Isso daí não é gente que vai ser usado, não. Eu vou ser usado para salvar a minha família. Todos eles vão descer as águas. E nós vamos viver o maior batismo que essa igreja já experimentou. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Pode ir para o seu lugar.